Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ezequiel, capítulo 24. No nono ano, no 10º dia do 10º mês, a palavra do Senhor me dirigida nestes termos. Filho do homem, anota por escrito a data de hoje, pois nesse dia o rei da Babilônia ataca Jerusalém. Expõe contra esta raça rebelde esta parábola. Eis o que diz o Senhor Javé. Prepara a panela, põe-a no fogo, põe água dentro dela, coloca pedaços dentro, todos pedaços escolhidos, coxa e espada. Encha com os melhores ossos. Toma as mais belas cabeças do rebanho, amontoa lenha debaixo da panela e faz-a ferver aos borbotões, até que fiquem cozidos os ossos que estão dentro dela. Eis o que diz o Senhor Javé. Ai da cidade sanguinária, panela enferrujada, de onde a ferrugem não pode ser tirada. Despeja bocado por bocado, sem tirar a sorte. O sangue que derramou está ainda no meio dela. Ela o derramou sobre a rocha nua, e não na terra para cobri-la de poeira. Foi para excitar o meu furor e para que a vingança seja cumprida, que espalhei seu sangue sobre a rocha nua, para que ele não ficasse escondido. Por isso, eis o que diz o Senhor Javé. Ai da cidade sanguinária, também eu vou fazer grande fogueira. Amontoa a lenha, atiça o fogo, cozinha bem a carne, prepara o tempero, que os ossos sejam torrados. Em seguida, põe na panela vazia, nas brasas, para que ela fique bem quente e vermelha o seu metal, que seja fundida a sua imundície e tirada a sua ferrugem. Baldados, porém, são os esforços. A massa da ferrugem não sai. Lança-se ao fogo essa ferrugem, devido à imundícia do seu proceder. Eu quis purificar-te, todavia, como não estás purificada, não recobrarás a tua pureza, até que eu tenha fartado sobre ti o meu furor. Sou eu, o Senhor, que o digo, isso sucederá. Eu farei isso sem excitação, sem piedade, sem remorso. Serás julgada de acordo com o seu comportamento e os teus atos. Oráculo do Senhor Javé. A palavra do Senhor foi me dirigida nestes termos. Filho do homem, vou levar subitamente de ti aquela que faz a delícia de teus olhos. Tu, porém, não darás gemido algum de dor, não chorarás, não deixarás tuas lágrimas correrem. Suspira em silêncio, não celebres o luto habitual dos mortos. Conserva o teu turbante na cabeça, põe o calçado nos pés, não cubras a tua barba, não comas o pão das gentes. De manhã eu me dirigi ao povo, à tarde minha mulher morreu. No dia seguinte fiz o que fora prescrito. Disse-me o povo, não irás explicar-nos o que significa esse teu modo de proceder? Respondi, a palavra do Senhor foi-me dirigida nesses termos. Faze este discurso aos israelitas. Eis o que diz o Senhor Javé. Vou profanar o meu santuário. O orgulho de vosso poderio, a alegria de vossos olhos, objeto do vosso amor,
vossos filhos e vossas filhas que deixastes vão cair sobre a espada. Fareis então como acabo de fazer. Não cobrireis a vossa barba, não comereis o pão das gentes. Conservarei os vossos turbantes na cabeça, e trareis os pés calçados. Não poreis luto e não chorareis. Entretanto, definhareis por causa das vossas iniquidades, e gemereis uns com os outros. O que Ezequiel está fazendo será para vós um sinal. Quando isso acontecer, fareis exatamente do mesmo modo como ele fez. E sabereis que sou eu, o Senhor Javé. Quanto a ti, filho do homem, no dia em que eu tirar o que faz a sua fortaleza, sua gloriosa arrogância, a alegria dos seus olhos e objeto do seu amor, seus filhos e suas filhas. Naquele dia digo, um fugitivo virá anunciar-te a nova. Naquele dia tua boca se abrirá para falar com aquele que escapou. Teu mutismo cessará. Falarás, tua atitude será para ele um símbolo, e conhecerão que sou eu, o Senhor Javé. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ezequiel capítulo 24 é bem forte esta palavra. Palavra que a gente precisa entender a dimensão dela. Então, do versículo 1 a 14, Ezequiel trouxe essa ilustração em 588 antes de Cristo, aproximadamente 3 anos depois, suas primeiras mensagens, como está em Êxodo 20, do 1 ao 2, o povo de Judá pensava ser a elite por não ter sido levado cativo em 597, quando os caldeus invadiram a terra pela última vez. Ezequiel usou essa ilustração anteriormente, Ezequiel 11, para mostrar que, embora as pessoas pensassem estar seguras dentro da cidade, a panela, esta seria, na verdade, o lugar da destruição. Esta mensagem foi entregue aos exilados na Babilônia no mesmo dia em que os caldeus atacaram Jerusalém, como está em Ezequiel 24, 2, dando início a um cerco que durou aproximadamente 2 anos e culminou com a destruição da cidade. Quando o castigo de Deus chega, é inexorável. Do 6 ao 13, a cidade de Jerusalém era como uma panela tão incrustada de pecados que não poderia ser limpa. Deus quis purificar a vida daqueles que viviam em Jerusalém e deseja fazer o mesmo com a nossa vida hoje. Às vezes, Ele tenta purificar-nos através das dificuldades e circunstâncias problemáticas. Quando você enfrentar tempos difíceis, permita que o pecado seja eliminado de sua vida. Olhe para os seus problemas como oportunidades para que sua fé cresça. Quando esses momentos vierem, as prioridades e as diversões desnecessárias serão eliminadas. Podemos rever nossa vida de forma que passemos a viver de uma maneira que realmente será adequada. Do 15 a 18, Deus disse a Ezequiel que sua esposa morreria e que ele não deveria lamentar-se. Ezequiel obedeceu a Deus completamente, assim como fez Oséias, quando foi informado de que deveria casar com uma prostituta. Oséias 1, do 2 a 3. Em ambos os casos, esses acontecimentos incomuns representavam um relacionamento entre Deus e seu povo. Obedecer a Deus pode ter um alto preço, mas devemos fazê-lo de modo
fazê-lo de todo o nosso coração, como Ezequiel. Podemos começar fazendo tudo aquilo que Deus nos mandar fazer, mesmo quando não sentimos vontade. Você está disposto a servir Deus intensamente e fazer a sua vontade como fez Ezequiel? Do versículo 20 ao 24, Deus não permitiu que Ezequiel lamentasse a morte de sua esposa, a fim de mostrar aos seus companheiros exilados que não deveria lamentar publicamente a destruição de Jerusalém. Qualquer sofrimento de caráter pessoal logo seria sobrepujado pela tristeza nacional, pelo horror da completa destruição da cidade. Os indivíduos definhariam por causa de seus pecados, que acarretaram a destruição da cidade. O versículo 27, por algum tempo Ezequiel não teve permissão para falar, exceto quando Deus lhe dava uma mensagem para transmitir ao povo, como está no capítulo 3, de 25 a 27. Esta restrição foi logo terminada quando Jerusalém fosse destruída, e todas as profecias de Ezequiel a respeito de Judá e Jerusalém se cumprisse, como está no capítulo 33, do 21 a 22. É muito importante a gente entender isso na palavra, né? A palavra de Deus, ela tem uma dimensão muito mais profunda do que o nosso entendimento muitas vezes é capaz de alcançar. Por isso que nós precisamos rezar muito o rosário do Espírito Santo, pedindo o dom do entendimento, o dom da ciência, o dom da inteligência para Deus. E olhar para esse é um todo, né? Um povo. Na verdade, Deus trata cada pessoa, exercita nela tudo aquilo que precisa ser exercitado, e Deus sempre está preocupado com o povo dele, com uma nação. É importante a gente entender que o coração de Deus é um coração de pai, que sabe fazer a leitura da vida dos seus filhos. E Ezequiel, eu fico assim, às vezes olhando para o profeta Ezequiel, profeta Jeremias, profeta Isaías, e eu vejo que eles tinham tanta dificuldade para evangelizar aquele povo. Não é muito diferente do que nós temos hoje. Parece até que a gente está reunindo muita gente para rezar. É muito pouquinho. Quando eu olho a dimensão do mundo, do povo ateu, do povo que ainda segue um caminho com uma visão tão curta que ainda não alcança o céu, só alcança o prazer momentâneo, só alcança aquilo que é capaz de suprir a sua necessidade de momento. E isso é uma dor para o coração de Deus, porque Deus permitiu com que vivêssemos nesse mundo para que a gente pudesse dar continuidade com as suas leis, com a dimensão de céu, de eternidade. Esta semana é uma semana que tem que levar o nosso coração à reflexão mais profunda da vida. Tem que levar. Então, hoje é quarta, amanhã é quinta-feira santa. Dia que, assim, particularmente eu assim, essa semana para mim, talvez seja a semana que mais mexe comigo, assim, profundamente. É muito forte essa semana. E nesta quinta inicia o Tríduo Pascal. É uma cerimônia só. E muita gente só vai na sexta-feira. O único dia que não tem missa, né? Na verdade, a celebração, ela é uma continuidade. É um todo. Então é quinta, sexta e sábado. Mas tem muita gente que só vai na sexta. Chora a dor do Senhor,
mas essa cesta ela tem que encarnar dentro de nós uma conversão. O nosso choro tem que ser porque a gente está longe dele. Ele fez tudo isso, ele morreu, ele derramou sangue e eu continuo com o coração duro, com a cerviz dura. Eu continuo orgulhosa, arrogante, com a alma tíbia, longe do amor da minha alma. Então eu preciso me apropriar desta bênção que todo dia acontece na mesa do altar. Todo dia o padre está lá para confessar. Então tem que ter conversão de vida, mudança radical de vida. Não posso continuar uma vida pagã, egoísta, uma vida medíocre de achar que eu faço da minha vida o que eu quero, ela é minha e ninguém tem nada com isso. O dinheiro é meu, eu faço o que eu quero. Não. Tudo que eu tenho é providência de Deus. Foi a bondade de Deus que me deu. Eu tenho que distribuir de uma forma justa. E por isso que Deus converta o nosso coração. Deus então treina o profeta Ezequiel. É forte isso, né? Hoje mesmo a tua esposa vai morrer, tem direito de chorar. Claro que eu expliquei ali na palavra o que Deus está querendo dizer com tudo isso. Mas existem momentos que nós não temos nem tempo de chorar a nossa dor, porque o trabalho que Deus nos pede, Ele não deixa a gente recrinar diante daquilo que não vale a pena. Quando morre uma pessoa, devemos chorar o luto dela, mas não devemos enterrar a vida junto com ela. Devemos fazer a transcendência e entender que esta pessoa, ela agora está no lugar que um dia eu quero estar, o paraíso. Esta tem que ser a minha fé. E por isso que eu vou rezar pedindo ao Espírito Santo que venha sobre a minha vida, venha sobre a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado. E renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos certamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Deus Todo-Poderoso nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.